parte da crônica. Então, mesmo o romance, Depois da Louca Sou Eu, que eu lancei pela Companhia das Letras, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que eu também lancei pela companhia, e o mais recente, pela Fósforo, A Boba da Corte, são livros vendidos como como romance, né? O Depois da Louca Sou Eu, acho que é vendido mais como um livro de memórias, mas o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha e o Boba da Corte são romances autobiográficos, né? E que também podem ser chamados de autoficção. Mas eu não consigo fazer a estrutura de... Não consigo e não quero, acho que não é meu interesse, fazer a estrutura mais clássica de romance. O que eu faço ali? Eu sou muito viciada, e não acho isso ruim, no formato da crônica. Por que eu gosto tanto da crônica? Então, na verdade, agora eu vou falar mais especificamente da crônica e como eu levo ela para todos os meus trabalhos. Como eu parto da crônica para um roteiro de 2 horas para cinema, para série e para romance. Tem muita aflição de livro, que é assim, você sabe que o personagem vai sair da casa dele e vai até a casa, sei lá, do irmão dele para ter a grande briga do livro. E aí o que o autor faz? Em vez de ele contar isso em 180, 240 páginas, ele narra 90 páginas de como era o caminho, a natureza, a grama, o outono, o solstício, a sombra, até chegar de A a B. E eu tenho muita aflição, por isso também eu já tinha desistido há muito tempo de assistir novela na Globo, porque você sabe que vai ter aquele momento ali, e aí fica 28 capítulos para chegar. Então, eu gosto muito desse texto mais que vai direto aos plots, às explosões, ao que tem a ser dito, às frases mais fortes, né? E a crônica me dá isso. Eu consigo contar uma história inteira, eu consigo falar de um trauma da minha infância que teve... que causou um segundo trauma na minha adolescência, mas que eu transformei isso numa coisa que mudou minha juventude, que eu uso hoje na minha vida e que talvez seja o resumo da minha velhice. Eu consigo falar tudo isso numa crônica. E eu tenho muito, talvez por ser ansiosa, ou por escrever crônica desde os 19 anos, né, que eu fui passando para um monte de revista. Então, acho que é um pouco vício de profissão, mas é também um amor que eu tenho, uma paixão, sei lá, por esse texto mais conciso que vai direto ao ponto. Eu detesto o texto que enche linguiça. Não à toa eu tenho uma coluna de resenha que chama É Coisa Fina, que eu faço resenha com livros até de 200 páginas, porque eu tenho um apreço, né? Por exemplo, eu vou falar algo polêmico aqui, aquelas peças de teatro que duram 5 horas, eu sempre acho que eu tenho vontade de, quando dá 2 horas de peça, eu tenho vontade de ir lá na produção e falar, vocês estão de sacanagem comigo, né? Não precisa. Vamos aí fazer, vamos contar tudo que vocês têm para contar em 2 horinhas de peça? Eu parto desse formato crônica, mas eu já lancei um monte de compilado das minhas crônicas e tinha chegado a hora de lançar romances. Então, o que eu faço? Né? E acho que é uma estratégia, não acho que eu estou aqui dizendo que eu estou enganando o editor ou o leitor, mas eu acho que também pode ser visto como um estilo e uma estratégia, que eu divido a história que eu quero contar num romance em vários... Eu faço uma escaleta dos meus livros, fiz isso com Depois da Louca Sou Eu, fiz isso com Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha e fiz isso com A Boba da Corte. Isso também acho que vem um pouco da minha experiência com o cinema. Em cinema, quando você vai fazer um roteiro, você faz, antes de abrir as cenas, você faz uma escaleta. A escaleta é um esqueleto da história. Então, um filme que tem 2 horas, ele tem a cena. Então, a cena, a mulher está na casa com o homem, cena 1. Cena 2, a mulher saiu, pegou o carro dela e pegou um trânsito horroroso. Cena 3, chegou no trabalho. Cena 4, brigou com o chefe, né? Quando você faz a escaleta, tem só o que acontece na cena, não tem os diálogos, você ainda não abre os diálogos, mas tem tudo. Na casa, ela briga com o marido, eles têm uma conversa sobre adotar uma criança ou não, e ela é contra e ele é a favor. Cena 2, ela está irritada no carro justamente porque brigou com o marido. Então, está descrito o que acontece na cena, mas ainda não tem os diálogos. E por ter uma certa experiência em fazendo escaleta, porque trabalhei em novela, em série, em filme, eu comecei a fazer isso na hora que eu resolvi escrever romance.
porque eu só tinha experiência da crônica, trabalhei em crônica em várias revistas, depois no jornal, e eu não tinha experiência do romance. E os primeiros livros que eu lancei eram um compilado de crônicas. Então, quando eu vou para romance, eu uso essa técnica do roteiro. Então, eu faço uma escaleta. Eu quero escrever um livro sobre... vou dar o exemplo do Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Eu quero escrever um livro que é uma mulher que está grávida, ela não sabe se ela está grávida de um menino ou de uma menina. Quando ela descobre que ela está grávida de uma menina, a mãe dela, que colocou toda a carência em cima daquela filha mulher, fala para ela, se você tiver sorte, que era o que eu esperava, tendo uma filha mulher, você nunca mais vai ficar sozinha. E essa frase, ao mesmo tempo, é uma explosão na cabeça dessa mulher que está grávida. Porque ao mesmo tempo que ela pensa, acabou a solidão, que alegria, ela pensa, pelo amor de Deus, eu preciso ficar sozinha. Se eu nunca mais ficar sozinha, acabou minha vida. E aí, eu sei que eu quero contar essa história. Aí eu sei que ela repassa toda a loucura da família para ter medo de que ela possa passar essa loucura para essa filha. Então eu sei que ela vai repassar a loucura da avó, do avô, do pai, da vida pregressa de todas essas pessoas, dos antepassados. Para isso ela vai até a casa do tio perguntar quem era a bisavó dela. E aí, um pouco inspirado em Complexo de Portnoy, que ele narra todo o fluxo de pensamento dele para um analista, eu coloco que ela está narrando para uma enfermeira, porque quando você está grávida, você faz uma quantidade indecente de exames, você não sai de laboratório, né? Então ela está narrando sempre para uma mesma enfermeira. Então essa era a história. E eu sabia que eu queria contar isso. E aí eu dividi em escaleta. Na primeira cena, ela descobre que está grávida. Na segunda, ela descobre que é uma menina. Na terceira, ela fala para a mãe. Então eu fiz em escaleta. E depois eu vou nas cenas e faço pequenas crônicas, não, né, um pouco como eu estou acostumada aqui na Folha de São Paulo, que a crônica tem que ter até 2.000, eram 3.600 caracteres, agora baixou para 3.200, quero deixar aqui uma reclamação, porque eu passei 10 anos da minha vida escrevendo em 3.600 caracteres e agora eu tenho que escrever em 3.200. Mas aí eu escrevia crônicas, olha o que é o vício de um escritor. Crônicas de 3.600 caracteres para cada cena escaletada de um romance que ao final dava um livro, porque ao final também dá um filme. Por isso que eu acho a beleza de atirar para todo lado é isso, porque tem coisa que você vai aprender em roteiro de cinema que você usa na literatura. Na publicidade eu aprendi coisas que eu uso na crônica. Eu não sou uma pessoa da engenharia do roteiro, da engenharia da crônica. Toda a parte matemática eu sou uma negação. Eu não podia falar isso lá atrás, quando eu comecei. Porque imagina eu com 27 anos de idade, alguém me dá um roteiro de série para fazer, ou um filme, eu com 34, e eu falo assim, olha, veja bem, eu não quero fazer a escaleta, eu quero só abrir cenas e fazer diálogos. Eu não podia, eu tinha que ficar quietinha e fazer tudo e aprender. Mas eu sabia desde lá de trás que eu queria ser uma dialoguista. A parte técnica, mais matemática de roteiro, nunca me interessou. Então, hoje eu sei, e hoje em dia, com 46 anos, eu já fiz alguns filmes, fiquei 13 anos na Globo. Quando eu sou chamada para fazer um filme, eu vou na reunião e digo assim, olha, eu sei fazer uma escaleta, eu estudei, fiz os cursos do Maqui, mas eu dormia nos cursos do Maqui, porque aquela coisa que na página 18 tem que ter o subplot do plot, que eu já falei aqui, que eu nunca entendi direito o que é. Tem 800 termos em inglês, já li sobre isso, já aprendi, não consigo guardar, não consigo usar. E tem roteiristas muito bons nisso, que não vão saber criar a história, mas vão saber a matemática do roteiro. Tem outros muito bons que vão saber abrir diálogos, mas não vão saber a matemática do roteiro. Então, hoje em dia, que bom, eu posso dar essa real quando eu sou chamada para fazer um filme. Eu falo, gostei da ideia, gostei da história, quero fazer, mas eu quero participar das 3 primeiras reuniões que eu ajudo a construir a história. Quando for para a escaleta, eu me retiro, e aí vocês chamam pessoas boas de escaleta, eu recebo a escaleta pronta e abro as cenas e faço os diálogos. Então eu participo desse começo, que é a invenção da história, que é o mais legal, é quando você cria a história toda, mas eu crio sem saber se vai estar na página 20, né? Porque às vezes eu estou criando a história e aquelas pessoas que acabaram de chegar de cursos de Nova York falam para mim, mas está sem o retorno do herói, da trama de não sei o quê, da virada da página 34. Eu falo, bom, então
Não sei, a história eu acho que é essa. Aí você vê em que página você vai colocar. Então tem essas pessoas específicas que vão fazer essa matemática do roteiro e depois eu faço o diálogo. A crônica, ela nasce na minha cabeça, né, em momentos em que eu estou mais descansada, eu escrevo ela inteira na minha cabeça. Então, assim, eu passo 3 dias escrevendo a crônica. Eu tenho uma ideia de crônica, eu já vou pensando nas frases, o começo dela, o meio, como é que... Eu gosto muito de que o final inverta a expectativa, frustre a expectativa. Então, se eu construo uma crônica inteira dizendo o quanto eu estou feliz, eu gosto que o último parágrafo termine eu dizendo que estou no meu psiquiatra, desesperada, nunca estive tão triste na vida. Eu gosto muito que a crônica seja um retrato da ambivalência do ser humano e dos nossos pensamentos. Não gosto de crônica com final feliz, não gosto de crônica que traga algo positivo para a vida do leitor. Então eu gosto de crônica mais maldosa, eu gosto de crônica que eu me exponha ao ridículo. Toda vez que eu vou começar uma crônica ou mesmo um livro, até acho que para roteiro de cinema também, eu me inspiro e lembro da primeira frase do livro A Metamorfose, do Kafka, que eu lembro que, inclusive eu não sou a única a achar isso, mas que eu lembro que me grudou e eu falei, eu vou até o fim desse livro, eu não vou conseguir largar ele. Que é, certa manhã, é muito conhecida essa frase, né? Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Eu não sou uma escritora de ficção, apesar de que acho que Kafka também estava falando dele ali, mas enfim. Mas eu tento que esse começo, né, da crônica instigue, provoque, às vezes provoque até de um lado, ai, o que essa mala dessa autora vai escrever agora? Eu vou até o fim só para não gostar dela. Tem gente que... Eu acho isso muito interessante. Tem gente que entra nas minhas redes sociais e fala assim, eu li todos os seus livros, eu escuto todos os seus podcasts, que é porque eu tenho raiva sua. E a pessoa consome, lê todas as crônicas. Aí eu penso que talvez seja um pouco esse papel, assim. Então, eu gosto de uma crônica que já começa com uma provocação. Cometo muitas crônicas líricas, nem todas as crônicas são essas mais sarcásticas. Então, tenho lá minhas crônicas que emocionam, que as pessoas falam, mas não são as minhas preferidas, né? Eu gosto da que provoca, que tem já esse começo, assim, que você fala, onde que isso vai me levar? E gosto desse final que desconcerta, que vai um pouco contra tudo que eu estava elaborando. Elaborou, mas não é nada disso, gente. Na verdade, é outra coisa, então eu gosto desse final que inverte um pouco. E gosto muito quando eu consigo escrever um texto em que eu me coloque num lugar muito... sem subterfúgios e maquiagem, que eu me coloque num lugar muito, assim, exposto mesmo, em carne viva, e que isso seja esquisitíssimo num jornal. Eu gosto disso. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eu sabia que não me cabia escrever uma crônica sobre a minha experiência fazendo endoscopia, a não ser que eu falasse, que eu fizesse um link da endoscopia com o fascismo, sei lá. Então eu sabia que ali não cabia fazer textos tão autobiográficos e ensimesmados e narcisistas, porque a gente estava vivendo aquilo que a gente estava vivendo. Mas eu também acho que tinha um cansaço gigantesco no jornal nessa época, que todos os cronistas viraram articulistas de política, ensaístas de política, não sei nem como chamar. Todo texto era o mesmo texto, principalmente dos cronistas de esquerda. E, então, de vez em quando, eu conseguia dar uma respirada ali e falar, sei lá, de uma experiência que eu vivi na padaria, de uma discussão que eu tive com o meu pai, sei lá. Ainda que, em algum momento, a discussão com o meu pai ou na padaria acabasse em algo que a gente estava vivendo ali naquele momento. Então, sim, tem que adaptar para a mídia onde você está. Acho uma coisa que eu aprendi muito importante. Eu estou competindo dentro de um jornal com muitos cronistas. Quando eu entrei há 13, 14 anos na Folha, o número era bem menor de cronistas. Hoje em dia, aumentou muito. E o jornal tem milhares de matérias e informações. Então, se eu escrever uma crônica muito
cheia de digressões, meio misteriosa, com palavras muito difíceis, eu perdi o leitor. Então, eu também sei da importância de ter um texto ali direto, frases limpas e que sejam muito inteligíveis e que eu consiga me expressar o melhor que eu possa. Então, eu também entendi a importância disso para estar dentro de um jornal. Apesar de eu ir direto à história e contar o que interessa, eu também sei que é sobre o cotidiano, que é sobre o dia a dia. Que não é... Num conto, por exemplo, que é completamente diferente, você conta uma história fantástica, né? Você vai... Eu penso num conto, automaticamente eu penso na terceira margem do rio do Guimarães Rosa. Ali é tudo cheio de metáforas, é grandioso, é épico, né? A crônica, ela é mais cotidiana, ela é mais do dia a dia. E pensando nisso, eu queria ler para vocês um texto do Antônio Cândido sobre a crônica. Ele escreve esse texto, ele está na abertura do livro Para Gostar de Ler, Crônicas. O texto chama A Vida ao Rés do Chão. Eu peguei alguns trechos só e eu vou ler para vocês. A crônica não é um gênero maior, não tem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor, graças a Deus, seria o caso de dizer. Porque, sendo assim, ela fica perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Por meio dos assuntos da composição aparentemente solta, do ar de coisas sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza, e essa humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão uma certa profundidade de significado e um certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada, embora discreta, candidata à perfeição. O fato de ficar tão perto do dia a dia age como quebra do monumental e da ênfase. A magnitude do assunto e a pompa da linguagem podem atuar como disfarce da realidade e mesmo da verdade. A literatura corre com frequência esse risco, cujo resultado é quebrar no leitor a possibilidade de ver as coisas com retidão e pensar em consequência disto. Ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, a crônica pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Pensando nesse texto do Antônio Cândido, a gente consegue diferenciar a crônica de conto. Então, a crônica ela parte de uma memória, de verdade, pode ter uma ambiguidade, então pode misturar um pouco com autoficção. E o conto, ele é mais mítico, ele é mais extraordinário, ele é uma ficção mais fechada. Então, são histórias cheias de metáforas, né? Enfim, o conto é fantasia, é uma invenção. E a crônica, e acho que não à toa eu gosto tanto da crônica, ela é autobiográfica, né? Então, é um lugar perfeito para quem quer escrever na primeira pessoa.